Olá, estamos aqui para compartilhar algumas informações, dividir com vocês alguns momentos e algumas técnicas do que a gente trabalha e o que a gente vai falar no curso do dia 27 e 28 de maio agora, daqui 2 semanas, sábado e domingo, sobre a abordagem da hidroterapia nas doenças neuromusculares. Então, esse vídeo está sendo feito para tirar algumas dúvidas das pessoas que acabam mandando e-mail para a gente ou acabam mesmo compartilhando e tendo dúvidas. Então, a gente trabalha muito com, por exemplo, movimentação com dissociação de cinturas. A gente sabe que essa é uma dificuldade grande para os pacientes. Então, pode ser um movimento em pé para quem tem marcha, para quem tem ortostatismo. Para quem não tem, a mesma técnica pode ser feita com o paciente deitado. O subir e descer degraus, que é uma dificuldade para a maioria das pessoas com fraqueza, ele é facilitado dentro da água, quando você tem uma cama elástica que já traz uma superfície instável, um apoio unipodal. Então, na água, a gente não precisa ter medo de cair, porque não cai, porque existe uma força de empuxo, uma força de hidrostática que ajuda a gente. Então, ao mesmo tempo que a água desestabiliza, ela estabiliza novamente. Então, ele consegue, por exemplo, ficar em pé em cima de uma superfície instável, ele já subiu, já desceu, ele trabalha um pouco de postura associada. Aqui a gente tem um flutuador, então não é peso, é flutuador, mas que traz o quê? A postura, a elevação, a retificação do tronco. Um agachamento, por exemplo, um agachamento nesse caso, imagina uma pessoa com uma fraqueza para fazer fora da água com a força da gravidade, é muito mais difícil do que dentro da água, onde essa força da gravidade ela é muito diminuída. Então, adaptar a nossa vida, nossas atividades de vida diária ao trabalho dela dentro da piscina é a facilitação que a gente quer para que, lógico, a gente não vive na água, mas saindo da água esse músculo tenha sido trabalhado e com isso a gente consiga a função que a gente deseja. Então, quando a gente fala de doença neuromuscular, a gente pensa num ganho funcional. A gente não pode sobrecarregar, vocês veem, ele não está com nada pesado. Ele está com flutuador no braço, flutuador na perna. O que está sendo feito são apoios e manuseios do fisioterapeuta e estimulando ele, ajudando muitas vezes a gente dificulta o trabalho que é feito para ganhar a função. Então, por exemplo, aqui a gente tem rotação de tronco com dissociação de cintura e ortostatismo, uma função difícil porque está em cima da cama elástica, que é uma superfície instável. Então, a gente tem 2 dificuldades e tudo isso que está sendo feito em pé, você pode perguntar, puxa, mas eu tenho pacientes que não têm ortostatismo, não ficam em pé e não têm marcha. Tudo isso você pode também adaptar com o paciente em flutuação ou o paciente sentado e evoluir para o ortostatismo. Então, vamos fazer um pouquinho de técnica em flutuação? Então, pensando que esse paciente hoje não fique em pé, tudo isso de tronco, retificação, função, dissociação de cintura pode ser feito também com o paciente deitado. Então, aqui ele está fazendo abdução e adução de membro inferior. Importante a gente ver onde está a pegada do fisioterapeuta, está na cintura, então mostra que é um paciente que necessitaria de supervisão próxima, a cabeça apoiada no ombro. Então não é só a perna que está em abdução e adução, é a cabeça apoiada. Então o paciente sem controle cervical, muitas pessoas ficam preocupadas, como eu trato essa pessoa? Apoia no seu ombro, que a gente segura, então deixa de ser uma preocupação. E o movimento da parte distal, nesse caso as pernas, está acontecendo. Mesma coisa a gente pode fazer para flexão e extensão. Um movimento de pedalar, então, eu não consigo pedalar sozinho. Meu corpo vai para frente ou meu corpo vai para trás? Eu não consigo estabilizar meu paciente. É uma forma de estabilização, que a gente fala que é a pegada posterior. Ela está segurando o paciente por trás. Quando isso é bom? Quando o paciente tem uma boa comunicação com você, é um paciente adulto que se dá bem com você. Se é uma criança, ela precisa muitas vezes do contato visual. E aí a gente vira de frente e a mesma coisa acontece. A movimentação,
o exercício, o trabalho do músculo e o trabalho funcional. Então, essas são algumas dicas e são alguns manuseios que a gente está falando, está mostrando e que a gente vai aprofundar mais no curso do fim de semana, daqui 2 semaninhas, certo? Mais dúvidas, é só escrever para a gente que a gente vai tentando tirar conforme for possível. Muito bem. Muito obrigada.